Bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Para você acompanhar outros vídeos é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Você também pode seguir a gente nas redes sociais. Além disso, dá um like nesse vídeo e compartilha para todo mundo que você acha que precisa ver. Olha, daqui a pouco o culto já vai começar e você é um adorador. Por isso, durante a oração, ore com a gente. Durante o louvor, louve com a gente. E durante a palavra, abra o seu coração para recebê-la. Tenha um ótimo culto. Olá, irmãos, graça e paz. Eu convido a todos vocês a, nesse momento, orar comigo para darmos início ao culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Oremos. Senhor, nós glorificamos o Teu nome nesse dia, ó Pai. Te agradecemos, ó Senhor, por estarmos aqui para louvar e bendizer o Teu nome, para ouvir mais de Ti, para falar de Ti, Senhor. Essa obra preciosa que o Senhor colocou na mão da Tua igreja, Senhor. Nós somos privilegiados, Senhor. Nós somos mais do que bem-aventurados, ó Pai, porque em nós está a responsabilidade de anunciar a Tua palavra até que o Senhor venha. Por isso, ó Pai, nessa noite, nesse dia, nós clamamos pelo Teu nome, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha interceder, o Senhor venha a curar, Senhor, a todos quantos nesse momento encontram-se, ó Pai, doentes, enfermos, ó Senhor. O mundo clama por uma salvação, ó Deus. O mundo clama, Senhor, por uma intervenção divina, ainda que eles não percebam, mas eles clamam por um Salvador. E é isso que nós estamos fazendo aqui, ó Pai, anunciando que existe um Salvador, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Por isso, Pai, nessa hora, nós unimos a nossa oração em boas novas, em gratidão a Ti, Senhor, em louvor a Ti, porque é o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor, ó Pai, quem tem nos feito atravessar essa Macedônia como Paulo atravessou. A travessia não é fácil, ó Deus, os lugares são secos, são áridos, mas nós contamos com a Tua presença, ó Senhor. Nós cremos que a Tua presença estará conosco, assim como o Senhor esteve com Israel, atravessando o mar, atravessando os desertos mais áridos, assim como o Senhor esteve com Paulo nas viagens missionárias, assim como o Senhor esteve com os apóstolos, Pai, assim como o Senhor está com a sua igreja nesse momento. Ó Deus, eu coloco em Tuas mãos esse lar, ó Deus, que está vivendo um luto ou está vivendo um dia difícil. Senhor, consola, conforta esse coração. Nós não temos, Senhor, uma palavra que livre esse irmão de uma dor, mas o Senhor é nosso consolo, o Senhor é nosso conforto. Por isso, Pai, nessa hora, que a Tua presença seja grande sobre essa vida e que o Senhor possa, ó Deus, levar esse crente a olhar mais à frente e entender que em todas as coisas, em tudo, ó Pai, o Senhor está presente, o Senhor está livrando, o Senhor está cuidando, Senhor, porque nós reconhecemos que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Nós seguimos, Pai, debaixo da Tua palavra, da Tua presença, confiando em Ti e sabendo que de Ti vem a resposta. Por isso, fica conosco, Senhor. Recebe o nosso louvor, aliás, recebe o louvor que é seu. Recebe, Senhor, que Tu possas usar a nossa vida uma vez mais para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor.
obra do Senhor não para, e por isso a Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá também não. E estamos aqui para falar de alguns avisos do que temos feito durante esse isolamento social para que possamos manter a chama viva do Espírito Santo em nossos corações. A primeira coisa que queremos te incentivar é: não perca o contato com o seu irmão, não deixe de mandar mensagem para ele, ligue para aquele que faz um tempo que você não escuta a voz, fala no grupo do seu NIT, chama alguém para orar. A palavra de Deus diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a gente não possa perder isso durante esse tempo de isolamento social, porque de fato é um presente de Deus. Esse é o momento que precisamos cuidar daqueles que estão no nosso lado todos os dias, ou seja, a nossa família. Por isso, nosso pastor preparou para que toda quarta-feira nós tenhamos um culto domiciliar. Esse culto é enviado através dos grupos nos NIT, no WhatsApp, e assim você poderá fazer um culto toda semana em família. E por último, nós sabemos que esse momento tem sido muito difícil para muitos de nós. Porém, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso, esse é o momento de você colocar o seu tempo com o Senhor em dia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar e esteja cultivando intimidade com Deus. Permita que o refrigério do Senhor acalme seu coração e te fortaleça para qualquer luta que vier, porque esse é o seu propósito, um adorador e um conhecedor de Deus. Continue junto. Obrigado e tenha uma ótima palavra. Sabe, hoje eu peguei você ajoelhar, falando com Deus, agradecendo pela bênção de vir que um dia Ele me deu para alegrar seu coração nos dias seus. Sabe, mãe, ainda estava em sua barriga
Vamos à pregação da palavra então. Peço que os irmãos abram comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dos dons faltam a vocês, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, eis a tua palavra. Senhor, estou aqui como teu servo e a tua igreja está aqui, Senhor, para ouvir de ti. Por isso, Pai, o nosso coração nesse momento está aberto para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer uma palavra que Deus havia tocado no meu coração e depois de algumas semanas de estudo, o Senhor tocou ainda mais. Eu quero ministrar uma palavra que está na primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntios. Eu quero pregar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O texto que eu li em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 ao 9, registra uma saudação de Paulo aos Coríntios. E eu quero que os irmãos foquem no versículo de número 2, que diz a igreja de Deus que está em Corinto. Tá certo? Eu quero pregar sobre o tema Corinto, uma igreja de Deus. A gente olha para o texto bíblico e ele fornece para a gente uma série de informações. A Bíblia nos dá respaldo para falar de como era a cidade e a Bíblia deixa clara para a gente que Corinto foi uma cidade onde Paulo fundou durante a segunda viagem missionária. Algumas informações importantes sobre essa cidade. Ela era uma cidade da província de Acaia, era uma cidade portuária e banhada pelo Mar Jônico e Egeu. Corinto era uma cidade próxima de Atenas, que era a capital intelectual do mundo naquela época. Corinto era uma cidade cosmopolita, o mundo estava em Corinto. Haviam muitas culturas ali. Essa cidade foi destruída em 146 pelos romanos, em 146 a.C. e depois reconstruída em 46 depois de Cristo pelo imperador César Augusto. A fundação dessa igreja ocorreu na segunda viagem missionária e há uma suspeita entre o ano 51 e o ano 53 depois de Cristo. Paulo permaneceu ali durante 1 ano e meio. Como resultado desse trabalho, uma igreja foi fundada. A primeira carta aos Coríntios ensina, adverte e até repreende quanto a vários problemas e questões que se levantaram na igreja. Muitos dos problemas que os coríntios enfrentaram, nós também enfrentamos hoje. Essa carta aos Coríntios, ela é melhor entendida se nós focarmos nos problemas que ali foram apresentados. E é muito melhor que a gente passe por esse curso, porque se entendermos os problemas que aconteciam ali, nós vamos entender os problemas que acontecem hoje na igreja. É muito fácil olhar para a carta aos Coríntios e dizer que igreja problemática. É muito fácil quando a gente olha para outra igreja ou para outra denominação e a gente impetra os defeitos, mostra os defeitos que ali se tem, que ali existe. Ninguém é perfeito. Nós precisamos seguir a sã doutrina, sim, é claro, mas o nosso entendimento do que é a sã doutrina modifica. O entendimento das pessoas não são um só. Nós não temos, infelizmente, uma uniformidade de pensamento.
Por outro lado, felizmente, porque alguns, tendo em vista esse pensamento diferente, caem por heresias terríveis e tenebrosas. Eu quero convidar você a perpassar. Perpassar é passar ao longo. Nós não entraremos em todos os detalhes da carta de 1 aos Coríntios, mas vamos falar capítulo a capítulo das passagens principais desse livro. Eu convido você a conhecer por dentro agora a igreja que estava em Corinto. Apesar de todos os problemas ali demonstrados pela palavra de Deus, ela era uma igreja de Deus. O título dessa mensagem, eu repito, Corinto, uma igreja de Deus. Eu convido você a abrir comigo o capítulo 1 e a gente se depara depois do prefácio e saudação e ação de graça, nós percebemos Paulo chamando a atenção da igreja. Havia acontecido dentro da igreja uma questão de diferença, havia dentro da igreja uma dissensão. A família de Cloe disse a Paulo que a igreja estava desenvolvendo um espírito partidário. Paulo ficou horrorizado que em Corinto esse sentimento tinha tomado conta e a igreja estava ficando dividida. Paulo insistiu que Paulo, ele mesmo, não foi crucificado pelos coríntios, que eles não foram batizados por Paulo. Haviam em Coríntios, para a gente ter uma ideia, 4 facções. Haviam em Corinto aqueles que eram de Paulo, haviam em Corinto aqueles que eram de Apolo, havia em Corinto aqueles que eram de Cefas, de Pedro, e outros que eram de Jesus. Haviam 4 facções dentro da igreja, cada um tinha o seu partido, a sua ideologia, cada um tinha a sua visão de evangelho, e isso estava rachando a igreja, dividindo a igreja. Pior, no capítulo 1, do verso 18 ao 31, Paulo vem falando sobre o problema de sabedoria humana que havia dentro de Corinto. Olha o que o versículo 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, versículo 26, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. E o último verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Os coríntios se achavam sabedor da palavra, entendiam a palavra como ninguém segundo os seus preceitos, mas não era bem assim. O problema principal de Corinto era que eles não tinham entendido a mensagem que vinha do céu. E eu caio para o capítulo de número 2 de 1 Coríntios, verso 6 até o verso 9, Paulo vem explicando que a sua mensagem tinha vindo do céu. Diz a palavra: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A igreja estava se dividindo, a igreja não entendia a mensagem que vinha do céu. Se não for espiritual, não entende as coisas que são do Espírito. Por isso Paulo vem chamando a atenção. No capítulo 3, do verso 3 ao verso 6, novamente facção surgindo, partidarismo dentro da igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 3 diz: vocês ainda são carnais, pois havendo entre vocês invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Algumas posições que estavam dentro da igreja de Corinto ofendiam o próprio texto, porque eles não estavam defendendo a palavra, estavam defendendo um posicionamento humano, estavam fazendo
panela dentro da igreja, partidarismo dentro da igreja. É semelhante a gente escolher uma pessoa e as suas ideias. A igreja não pensa uniformemente. A comunhão que vem na igreja é justamente pelos múltiplos pensamentos que nós temos. Nós somos 140 membros em Boas Novas. Nós não pensamos igual, não, mas a nossa comunhão nos faz ver a presença do Senhor e por essa presença nós entendemos que Ele dita o que nós devemos fazer, ainda que a gente pense diferente. Nós temos um bem comum, a comunhão com o Senhor, e não é o que eu penso que é mais certo, não é o que o outro pensa que é mais certo, é o que a Bíblia diz que deve ser feita. O capítulo 3 vem mostrando mais partidarismo, o capítulo 4 da primeira carta vem mostrando a vanglória. Os coríntios se achavam acima de qualquer suspeita. O dicionário diz que vanglória é um convencimento nem sempre fundamentado na realidade. Olha o que o Coríntios 4, verso 6 diz. Paulo disse: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vocês, para que em nós vocês aprendam a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Nunca foi de Deus o partidarismo. Quando a gente percebe que uma opinião diverge da outra e que isso pode gerar um problema, o que nós fazemos? Nós entramos com a palavra, advertindo, mas trazendo a pessoa para nós. Nós não defendemos um lado, ainda que um lado esteja totalmente errado. Nós não fazemos partidarismo, porque todos nós somos membros de um só corpo. Não tem um melhor entre nós, não tem um maior entre nós. O que nós valorizamos é a comunhão. E aí eu lembro do que Paulo escreveu aos Filipenses em outra carta, apenas um versículo, Filipenses 2, verso 5, Paulo diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. O discorrer do texto, ele diz que ele foi humilde. Jesus, o maior de todos, o único perfeito que foi homem, ele foi simples, ele foi humilde, porque a gente não pode ser também. Nós erramos, irmãos, nós demos às vezes opiniões que nós na frente nos arrependemos. A gente precisa sentir essas coisas. A carta aos Coríntios é considerada por muitos estudiosos o retrato fiel da igreja atual. Corinto tinha muitos problemas, tinha muitas desavenças, mas era uma igreja de Deus. Por isso Paulo disse na primeira carta, no capítulo 1 e no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Nós precisamos olhar para esses problemas e entender que nós não podemos repeti-los. Mas também nós não podemos nos colocar numa posição de soberba, achando que nós nunca cometeremos. Nós precisamos lutar para nunca cometer esses pecados. Mas se cometermos, precisamos de arrependimento. Olha o que acontece no capítulo 5 da primeira carta. Olha o que acontece. Capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vocês fornicação, e fornicação tão grande, que nem ainda entre os estrangeiros ou os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Paulo fica entristecido. Olha o que estava acontecendo em Corinto. Um homem estava dormindo, mantendo relação sexual com a esposa de seu pai, com a madrasta. E o pior, Paulo fica entristecido não pelo pecado, não somente pelo pecado, mas pela reação da igreja. Olha o que diz o versículo 2. Vocês estão inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo indica que crentes não podem ter amizades com pessoas imorais. Mas olha, a falta de correção nesse caso pesou muito mais. Olha o que o versículo 7 diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E o verso 9 diz: já por carta vos tenho escrito que vocês não se associem com os que se prostituem. Paulo ensina
que o exercício da disciplina é para dentro da igreja. Ele coíbe qualquer amizade com o mundo, qualquer aliança com o mundo, mas diz que aqueles que estão dentro da igreja são disciplinados pela igreja, não os de fora, diz a palavra. Os de fora não, mas os de dentro é responsabilidade da igreja. O que ele estava dizendo com isso? Nós temos responsabilidade, começa na liderança, mas vai até o membro mais novo da igreja. Nós não temos a responsabilidade de humilhar alguém, de expor alguém, mas de cuidar dessa pessoa. E às vezes o remédio para cuidar, a disciplina, ela é dolorida, mas é melhor o remédio que dói, que arde, do que ficar sem o remédio, porque sem o remédio vai morrer, sem o remédio vai perder a alegria da salvação, vai ser um crente murcho toda a vida. A cidade de Corinto, aliás, era conhecida como uma cidade imoral. Existem alguns detalhes nesse capítulo 5 que é de doer o coração. A prostituição, o homossexualismo e a carnalidade eram aflorados em Corinto. Para se ter uma ideia, nessa cidade tinha um templo dedicado a Afrodite, que os gregos chamavam de deusa da beleza e do amor, mas na verdade esse amor era uma conexão com o sexo deliberado. Dentro desse templo haviam 1000 prostitutas cultuais. À noite, essas prostitutas desciam ao cais e deliberadamente praticavam sexo ao ar livre, promiscuidade purinha. Em Corinto ficava um dos portos mais importantes daquele local, que era o porto de Cencreia. As prostitutas, em ato de adoração a Afrodite, desciam do templo e iam até o cais promover orgias. Isso era comum na cidade de Corinto. Imagina como a igreja sofreu e foi mal influenciada com esses atos. Imagina. O problema de Corinto não era somente ter esses problemas, mas a reação a esses problemas. Toda vez que nós vemos um irmão que comete um pecado grave, irmãos, eu não quero passar por puritano. Aliás, essa palavra puritano nos dias de hoje ficou tão mal vista. Eu convido os irmãos a um outro estudo sobre quem eram os puritanos batistas, como eles amavam a palavra, mas eu não quero passar por falso puritano ou demagogo. Dói em nós quando a gente recebe a informação ou quando a própria pessoa aciona a gente dizendo que pecou gravemente, que está sem a alegria de viver na presença de Deus. Isso machuca, irmão, mas pior do que isso é fingir que não está acontecendo. Nós temos a responsabilidade, eu repito, de cuidar de toda pessoa que se encontra com essa fragilidade. Tá? No capítulo 6, Paulo vem trazendo um tema polêmico sobre um irmão processar judicialmente o outro irmão. Capítulo 6 diz assim: vocês ousam, tendo algum negócio com outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Aqui Paulo ensina que a instituição igreja está acima das instituições humanas. Olha o versículo 2 e 3. Vocês não sabem que vocês, os santos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Paulo considerava que a existência desse tipo de problema já era uma derrota. Quando a gente tem um trato com o irmão, e a gente aprendeu isso no Nietzsche, quando nós estudamos a carta aos Coríntios, o ensinamento que o nosso pastor deu a nós é que o crente sofre o dano, mas olha, falar para sofrer o dano é uma coisa, sofrer o dano é outra coisa completamente diferente. Nós somos provados quando o Senhor nos convida a experimentar o dano. É aí que nós individualmente percebemos o quão perto ou longe de Deus nós estamos. Não é um julgamento do outro, mas um julgamento de si mesmo. Será que eu estou perto assim de Deus a ponto de sofrer o dano por aquela vida? Olha a parte A do versículo 7. Olha o espanto que Paulo teve. Versículo 7 do capítulo 6. Na verdade, é já realmente uma falta entre vocês terem demandas uns contra os outros. Já era um problema isso. O capítulo 6 mostra para a gente que um verdadeiro cristão, ele sofre o dano, mas ele não expõe. Mas
É complicado? É claro que é complicado. Abrir mão da razão, abrir mão do benefício é óbvio, mas essa é uma atitude que a palavra de Deus diz para a gente fazer. Mas você está falando que você está pregando? Sim, é o que está escrito na palavra, nós sofreremos o dano. Difícil? É claro que é. Nós precisamos seguir os preceitos bíblicos. Se nós abrirmos mãos desse preceito, acabou o evangelho para a gente. No capítulo 7, Paulo vem falando sobre a intimidade do casal, dos problemas que naquele tempo se tinha para o matrimônio. No capítulo 7, no versículo 1, Paulo disse: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. E fica parecendo que Paulo está dizendo, não casem, o casamento não é bom, não é isso. Quando Paulo fundou a igreja de Corinto no ano 51, entre 51 e 53, as perseguições começavam a ficar mais implacáveis. E Paulo estava dizendo assim, olha, com essa perseguição aí, vocês querem se casar? Olha, por mim vocês não se casariam, porque olha, vocês vão ter problemas. Olha, o capítulo 7, o versículo 28, olha o que diz. Mas, se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca, todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos disso. Ele não estava falando sobre os problemas domésticos, das coisas, dos problemas de marido e mulher somente. Ele estava se referindo à época de perseguição da igreja. Aquela pessoa que casasse naquele tempo tinha que saber, olha, você está casando agora, mas nesse tempo de perseguição pode ser que você passe por percalços. Tem certeza? Se tem certeza, case-se. Aí o capítulo 8 entra com os fracos na fé. Paulo vem falando no capítulo 8, no versículo 4, que quanto às coisas de comer, as coisas sacrificadas, sabendo que o ídolo nada é no mundo, que não há outro Deus senão um só. Paulo vem percorrendo o capítulo 9, falando sobre a ingratidão. Eu passei do capítulo 1 até o capítulo 9 e foram só reclamações, foram só advertências, repreensões e exortações. Parece que a igreja estava fundada em problemas. No capítulo 10 a gente vê novamente problemas que aconteciam no passado, voltando a acontecer. No capítulo 10, o versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo vem falando dos pecados cometidos no Egito. Do 1 ao 5 fala sobre isso, e os coríntios começavam a repetir esses pecados: idolatria, prostituição, murmuração, culto a demônios. E Paulo vem dizendo para ele, olha, no capítulo 10, no verso 32, vocês precisam se portar de modo que não deem escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. A igreja não pode viver debaixo de escândalos. A igreja não pode achar normal o pecado dentro dela. É claro, se nós não conseguimos parar de pecar, nós precisamos lutar, nós precisamos pedir a Deus força para resistir às tentações. O Senhor vai nos capacitar, Ele vai nos preparar. Olha, nós não somos perfeitos, não queremos dar uma de perfeito, mas nós seguimos a um Deus que é perfeito, e eu vou falar sobre isso um pouquinho à frente. Viver como um coríntio chegou a ser parte do idioma grego. Viver como um coríntio significava viver bêbado e viver de forma imoral. A corrupção era instalada na cidade e estava adentrando, aliás, havia adentrado a igreja. Como é que a gente faz? A cidade era sinônimo de depravação e imoralidade. Gente, para se ter uma ideia, haviam comportamentos tão inadequados dentro da igreja que Paulo teve inclusive que chamar a atenção de mulheres que durante o culto queriam explicações. Paulo não estava silenciando a voz feminina. Há alguns historiadores que dizem que nesse tempo o índice de alfabetização das mulheres era muito pequeno. As mulheres não tinham acesso à escola, não tinham acesso à informação. Durante o culto, tudo que era falado era novo, e é óbvio que elas queriam saber o que estava sendo pregado, elas tinham esse direito, mas estava tão desordenado a forma que aconteceu ali, que Paulo pediu para que elas não falassem ali, mas em casa, buscassem o esposo e perguntassem a ele. E aí, em casa, os maridos explicariam.
uma desordem. Não é uma afronta contra as mulheres, mas havia uma desordem naquele momento. O capítulo 11 registra, irmãos, que até mesmo na ceia do Senhor, a ceia do Senhor era chamada a festa do amor, irmão. Não é esse amor parecido com o sexo, não. É o amor de cuidado, o amor ágape. Até a ceia estava desordenada. Olha o que diz da primeira carta, no capítulo 11, o verso 17 e o verso 18. Olha o que estava acontecendo na ceia, irmãos. Nisto, porém, eu vou dizer a vocês, não louvo a vocês, porquanto vocês se ajuntam não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vocês dissensões. E eu acredito em parte que isso aconteça no meio de vocês. Nem a ceia, que é um memorial, uma ordenança de Deus. Gente, quando nós ceiamos, nós lembramos da morte e ressurreição de Cristo. É um momento doloroso para a igreja, saber que o nosso Senhor, o Cordeiro Pascual, Ele morreu por nós. É um momento parecido com o luto pela morte, mas de um consolo pela ressurreição dEle. Até a ceia estava desajeitada, havia dissensão, havia glutonaria. O verso 22, Paulo foi enfático. Vocês não têm, porventura, casa para comer e para beber. Gente, a completa desordem dentro da igreja. É preciso ter reverência, é preciso ter postura dentro da casa do Senhor. Olha o que acontecia. Paulo organiza a ceia. Olha o versículo 24, 23 e 24. Vamos ajeitar tudo isso aí, porque olha, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Até a ceia, Paulo teve que organizar, irmãos. Estava completamente bagunçado. Uma balbúrdia. A igreja não é uma balbúrdia, a igreja é o corpo de Cristo. O capítulo 12, Paulo vem falando sobre a utilização errada dos dons espirituais. A igreja tinha dons, ele disse: olha, há uma diversidade de dons em vocês, mas olha, o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas um Deus opera em tudo e em todos. Paulo só para de exortar no capítulo 13, veja bem, 12 capítulos em que Paulo chama a atenção. No capítulo 13 ele vem falando sobre o amor, e aí parece que ele dá uma respirada. O capítulo 14, irmãos, mais uma vez dons espirituais e desordem no culto acontecia. Leia, 1 Coríntios no capítulo 14, do verso 12 ao 25, eu não vou ler, você pode ler. Uma completa desordem sobre o dom de língua e profecia, desordem no culto. Leia do versículo 26 ao 40, uma completa balbúrdia. Nós não participamos de balbúrdia. No capítulo 15 ele vem falando sobre a descrença, escute bem, a descrença na ressurreição. Irmãos, descrença na ressurreição de Cristo. Paulo disse que se não há ressurreição, a nossa fé é vã. Tudo que a gente está pregando não passa de nada. Assim estava a igreja em Corinto. Assim está muitas igrejas que nós consideramos igreja de Deus. O capítulo 16, Paulo vem fazendo uma despedida, e no capítulo 16 é a primeira vez que ele elogia o recolhimento de ofertas. É preciso entender que a comunidade dos santos, a eclésia, essa palavra grega que derivou a palavra igreja, eclésia quer dizer assembleia de convocação, em uma conotação de dentro para fora, chamados para fora. Ela não é perfeita. Ela não é perfeita em virtude dos seus membros, mas ela é perfeita por causa do Senhor que ela tem. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados de graça, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É um ledo engano acreditar que os que pertencem à igreja de Cristo alcançaram uma posição de perfeição em relação às outras pessoas. Isso é
soberba. Nós não estamos acima de ninguém. Nós precisamos estar embaixo. Nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus. Também não podemos ir ao outro extremo, achar que podemos viver de qualquer forma. Paulo, escrevendo uma outra carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, Deus não chamou vocês para a impureza, mas para a santidade. Hebreus 12, 14, se esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, Paulo diz: amados, visto que temos essas promessas, nos purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, este é o nosso orgulho. Qual é? A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzidos no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Paulo não escreveu aos coríntios para humilhá-los, mas para ensinar a igreja. Meu Deus, ele não escreveu para mostrar que os coríntios não valiam nada, que os coríntios eram os piores crentes que ele tinha conhecido. Não, ele escreveu aos coríntios porque ele tinha a intenção de que a igreja fosse acertada, fosse exortada assim, mas fosse consolada, que a igreja não perecesse, que a igreja não fosse levada por esse mundo podre que está aí. E é por isso, irmãos, que a liderança de Paulo se confirmou ali. Olha, ele disse: vocês, capítulo 14, verso 3, olha, aquele que profetiza, ele fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Às vezes, nós queremos ouvir: está bonito, está certo, é isso mesmo. Nem sempre está bonito, nem sempre é assim mesmo e nem sempre está certo. Às vezes, nós ouvimos uma repreensão e na hora a gente se retrai, porque naquele momento dói, é dolorido ser repreendido, mas depois nós vemos a eficácia da exortação, da repreensão, e nós crescemos no Senhor com isso. A igreja de Corinto tinha muitas falhas, muitos defeitos, deu muito trabalho. Paulo foi provado. E olha, eu quero terminar essa ministração tendo a certeza de que o que Corinto fez com Paulo, nós ainda fazemos hoje. A Bíblia dá uma orientação como a gente se portar diante dos nossos líderes e nossos pastores. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para vocês. Corinto tinha problema com imoralidade, com partidarismo, com facção. Corinto era desajeitado na ceia. Em Corinto, pessoas durante a ceia faziam bebedice e glutonaria. Em Corinto, filho dormia com a mulher do pai. Em Corinto tinha gente soberba. Em Corinto tinham aqueles que se misturavam com pessoas que não seguem a palavra. Em Corinto havia tudo isso, mas em Corinto também tinha uma igreja que continuava eleita, membro do corpo de Cristo, continuava sendo igreja de Deus. Eu termino essa palavra falando para você que não são os nossos erros, não são as nossas falhas que vão nos afastar de Deus. O que nos afasta de Deus é a falta de arrependimento. Ainda que você esteja hoje vivendo uma vida totalmente desordenada, fora da graça, alguns dizem caído da graça. Será que é possível? Não sei. Algumas pessoas estão tão longe da presença de Deus que não se acham salvas mais, que acham que foram esquecidas por Deus. Não. O selo do Espírito está sobre a sua vida. É momento de você se arrepender. É momento de você voltar. É momento de você olhar para tudo que você fez até agora. Olhar para a cruz. E eu termino dizendo o que Paulo disse na despedida da primeira carta aos Coríntios. No capítulo 16, o verso 23 e o 24. É a palavra do pastor daquela igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
esteja com vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. É tempo de voltar. É tempo da palavra se cumprir na sua vida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e verso 17, eu termino dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você tem esse momento na sua casa, ouvindo essa palavra, para se arrepender, a dobrar o teu joelho, porque eu creio que o Espírito Santo, ele não vai recusar a tua oração. Eu tenho certeza que ele, nesse momento, vai tocar em você e a tua vida vai ser transformada pelo poder da palavra, através da presença do Espírito. Eu creio assim, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra floresça sobre a sua vida e que o Senhor continue operando milagres e prodígios em nome de Jesus. Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nós te agradecemos. Nesse momento, Pai, nós fazemos um apelo, Senhor, através da rede. Existem pessoas que estão sofrendo, Senhor. Nós não queremos aqui maximizar, Senhor, nem fazer autoajuda, não. Nós precisamos da Tua ajuda. E nesse momento nós não sabemos quem é, nós não sabemos quem são, mas temos ciência, porque o Teu Espírito toca em nosso coração para falar essas coisas. Existem pessoas que precisam de Ti, Senhor. Existem pessoas que estão cometendo as mesmas coisas que essas pessoas, que os nossos irmãos de Corinto estavam cometendo. Mas, Senhor, essas pessoas precisam da Tua luz. E a Tua palavra é a nossa luz, Senhor. Que essa palavra, não porque ministrei, mas porque o Senhor ministrou aos nossos corações, alcance o coração e a mente dessa pessoa. E que nesse dia, Senhor, o Teu Espírito possa renovar esses votos e que essa pessoa possa voltar à Tua presença. Senhor, a essa pessoa que me ouviu e que foi tocada pelo Teu Espírito, Senhor, que não Te conhece ainda, mas que nesse momento teve a certeza de que não quer viver como um Corinto, mas quer viver como igreja, porque a igreja de Deus que estava em Corinto existia, ela é Tua, ela foi selada com o Teu Espírito. Nesse momento, Senhor, abençoa a esse irmão, abençoa a essa pessoa, que essa pessoa seja abençoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.